Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, glória e poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Amém, graças a Deus. Saúde, amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos transmitindo o culto direto aqui da igreja de Viamão, e é a primeira vez que estaremos transmitindo, mas estamos aqui também saudando a todos os irmãos que nos acompanham, a igreja de Francisco Morato, os demais irmãos que nos acompanham em diferentes partes, e estamos muito contentes, irmãos, por termos aqui esse privilégio que o Senhor nos concede, de nos reunir e ter um companheirismo em torno da sua palavra. Amém? Hoje, como é a primeira vez que estamos transmitindo aqui em Viamão, nas outras ocasiões não vamos fazer isso, mas é só hoje. Eu quero aqui apenas saudar os irmãos e pedir a palavra de alguns irmãos aqui, para que os irmãos que nos acompanham conheçam aqui as primícias de Cristo aqui em Viamão. Nós estamos aqui na casa da Irmã Maria. Irmã Maria é uma irmã de Deus, uma guerreira, que tem se mantido fiel aqui à sua palavra, à doutrina. Ela abraçou a doutrina de Cristo, né, Irmã Maria? Amém. E a Irmã Maria sempre, quando vem aqui, nas primeiras vezes que eu conheci, ela disse: irmão Diógenes, eu posso aqui estar sozinha, mas eu não abandono mais essa doutrina. Isso é vida para mim. Então, por isso que faço questão de estar sempre aqui, sempre que possível, porque a Irmã Maria é uma mulher de Deus posicionada na palavra. Ela e o seu marido, o irmão Manuel, né, abriu as portas da sua casa para que aqui nós pudéssemos falar dessas verdades que estamos estudando, ministrando, e que tem abrido o nosso entendimento, não é? E agradeço a vida de vocês, meus irmãos, irmã Maria, irmão Manuel, por nos possibilitar ter essa oportunidade. Amém? Nós não precisamos de um templo requintado, luxuoso, nada disso, porque a igreja de Jesus, ela se reúne onde o povo de Deus está. O povo de Deus, a igreja de Deus, não são paredes, não são prédios, teto, piso bem bonito, não. A igreja são as pedras vivas lapidadas pela palavra de Deus Cristo, do Deus vivo. Amém? Nós também temos aqui a visita do irmão Guilherme, né? O irmão Guilherme frequentava ali os cultos do pastor Nelson Cassiano, onde eu também conheci, fui batizado na mensagem pelo pastor Nelson Cassiano. Então o irmão Guilherme já conhecia. Não conhecia o irmão lá desse tempo, né, irmão? O irmão foi músico lá também ou não? Sim, toquei um pouco com ele lá. O irmão me mandou um vídeo uma vez, o irmão tocava alguma coisa lá, né? Amém. Seja muito bem-vindo aqui, irmão Guilherme. Trouxe também o seu filho Nathan, né, que também está sendo doutrinado pelo seu pai, na palavra, na doutrina, e está tendo um bom professor. Graças a Deus, irmão Nathan, né? Graças a Deus por isso, né? Não são todos que têm esse privilégio, né? Muitos aqui talvez começaram torto, né? Porque não tiveram alguém que mostrasse o caminho correto. Mas graças a Deus que Deus capacita os seus filhos, seus eleitos, para que nós possamos depois ajudar a outros, né? Também temos aqui o irmão Sandro, outro grande guerreiro aqui, um dos pioneiros da mensagem do Brasil. Quero que o irmão Sandro dê uma saudação aqui, irmão Sandro. Se põe de pé. Saúde os irmãos aqui que nos acompanham em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. É uma alegria saber que os irmãos estão posicionados aí, todos nessa última chamada para a noiva, né, irmão? Amém. Eu dou graças a Deus por ter conhecido essa doutrina, e por incrível que pareça, irmão, não demorou muito, o nosso amado irmão partiu, irmão Li. E foi só nós entrar, né, irmã Maria? E logo em seguida Deus recolheu o seu filho. Mas a gente continuou e conhecemos mais irmãos. Eu não conheci o irmão Jorge, fiquei conhecendo e estou ansiado para conhecer os irmãos aí em Francisco Morato, onde é o quartel-general do irmão Rosendo, de lá que saiu para todo o Brasil. Esta mensagem atingiu nós aqui de encheio. Em mim foi em cheio, irmão. Eu não consegui pensar outra coisa a não ser a palavra depois disso. Amém. Graças a Deus mudou a minha mente, irmão. Eu estou feliz. Estamos felizes. Minha esposa também, com poucos anos de vida nessa doutrina, né, irmão? Assim como eu, como todos aqui no Sul, acredito. Mas estamos felizes, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos aí na audiência, e que em breve, irmão, estaremos reunidos ou em Francisco Morato ou naquela manhã de ressurreição. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Sandro. Uma benção, uma maravilha. Sim, irmão, o irmão Rosendo foi um dos pioneiros aqui
no Brasil, né, para trazer essa doutrina, para mostrar para nós a verdadeira palavra daquilo que o irmão Branham ensinava, instruía, e que depois foi passado adiante através do ministério qualificado, o ministério quíntuplo, né? O irmão Branham disse que o mensageiro, quando é enviado por Deus, ele capacita outros para que depois eles, que foram capacitados aos pés daquele mensageiro, possam levar adiante a mensagem. E onde ele comenta isso, ele também ao mesmo tempo diz que é uma pena que muitos não sabem o quão necessário que é falar somente o que o mensageiro diz. Então nós estamos vindo de uma linha doutrinária, né, onde nós sabemos que nós estamos realmente ecoando aquilo que Deus passou para o seu profeta. Né? Nós não fazemos nada diferente daquilo que o irmão Branham nos passou. E esse ministério nos ajuda a ter um quadro completo. O que nós temos visto, né, irmão Sandro, é que muitos têm um quadro fragmentário da mensagem. Porque eles aceitam uma parte, mas rejeitam a outra. Nós aprendemos através do ministério do irmão Branham, do irmão Oliveira, do irmão Brian, a aceitar tudo que o irmão Branham disse. Amém. E não ficar só com uma parte do que ele falou. Né? Então nós louvamos a Deus por esses homens que se posicionaram, que pagaram o seu preço, não abriram mão de popularidade, de igrejas ricas. Né? Você nunca vai ver a história de Oliveira se enriquecendo, de Brian Consorec se enriquecendo, não. Eles não buscaram isso. Né? Eles dedicaram a sua vida, o seu tempo, para mostrar para o povo de Deus exatamente aquilo que o profeta de Deus nos trouxe. Então, que Deus nos ajude a manter esse mesmo espírito da doutrina, que é posicionar-se por essa palavra, porque essa palavra é vida para nós. Amém? Amém, graças a Deus. Irmãos, eu queria até chamar outros irmãos aqui para testemunhar, mas devido ao tempo, eu quero aqui me tratar mais já direto a palavra. Amém? Por causa dos irmãos que estão nos acompanhando. E é isso, queridos. Esse aqui é o nosso povo aqui de Viamão. Um povo simples, humilde, pequeno, mas é um povo avivado, posicionado, assim como em várias outras partes do país, aí, do mundo. Né? Assim também como nós fazemos aqui, o irmão Brian também ministra no seu tabernáculo, lá em Lebanon, Ohio, e as famílias que não têm pastor na sua cidade estão ali acompanhando o irmão Brian, ouvindo ele. Então, essa ferramenta que usamos aqui através da internet é a mesma que o irmão Branham usava com a linha telefônica, né? Eu creio que o irmão Oliveira também usava alguma coisa assim, o irmão Brian fazia isso, então nós fazemos isso. Agradecemos a Deus por essa ferramenta, que através dela muitos podem ser alcançados, né? Como o irmão Guilherme, né? Foi alcançado de alguma forma aí, né, irmão? Com uma literatura, com áudio, e a mensagem chegou ao irmão de alguma forma. É isso, é como diz a Bíblia, né? Exato, é como diz aquela parábola de Jesus, né? A parábola da rede, né? E o website, a palavra web é rede, né? Então podemos ver a rede, a web sendo jogada para que os peixes bons de Deus sejam pegos. Amém, graças a Deus. Queridos, eu quero tratar aqui de um tema, e como já comentei com vocês antes de abrirmos o sinal, é um tema extenso. Os textos aqui são 13 páginas, mas eu não vou ler tudo isso. Só vou ministrar alguma coisa que eu considero básico para os irmãos aqui. Mas depois eu vou tornar o texto disponível completo, para que todos possam ler os demais parágrafos, enfim. Mas eu quero aqui apenas dar uma base desse tema, que eu quero tratar com os irmãos. Eu quero ler 2 escrituras, por favor, você que tem sua Bíblia. Vamos abrir no livro de João, capítulo 17. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Mas eu também vou ler, além de João, também Isaías 7:14. Essas 2 escrituras. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora Isaías 7, verso 14, onde diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Digam graças a Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome nesse instante, Senhor,
por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra, para ter esse companheirismo contigo, com o Teu Santo Espírito, não somente aqui, Senhor, porque sabemos que onde estamos, Teu Espírito está nos guiando, nos conduzindo em todas as coisas, mas esse momento peculiar que Teus filhos se reúnem para ouvir de Ti a Tua Palavra. Nós somos, Senhor, aqueles Teus filhos que buscam a Ti, buscam o Teu entendimento e quer ser aperfeiçoado por Ti através desse entendimento. Então, Senhor, fale conosco nesse instante, abra o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Abra os olhos, Senhor, dos Teus filhos nesse momento para a Tua Palavra e que essa Palavra venha de encontro aos seus corações para santificá-los, porque a Tua Palavra é que nos santifica, é a Tua Palavra que nos limpa, é a Tua Palavra que remove toda a impureza, toda a sujeira, toda a imundícia. É a Tua Palavra, Senhor, que nos ajuda a nos separar do mundo para viver para Ti e de acordo com o Teu programa, de acordo com a maneira que Tu quer que os Teus filhos vivam e sirvam a Ti. É isso, Senhor, nós queremos aprender. Instrua-nos, ensina-nos, Senhor. Nós Te damos liberdade agora do Teu Santo Espírito. Fale com cada um de nós. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Amados, essa escritura que nós lemos agora há pouco, de João 17, aqui Jesus Cristo disse para nós que a vida eterna está baseada em um conhecimento. Você viu isso? Né? A vida eterna é esta, que te conheço e conheço o seu Filho. Então, para que você tenha a vida eterna, você tem que ter este conhecimento. Conhecimento do quê? De quem é Deus e de quem é o Filho. Então, se você tiver um conhecimento que for contrário ao Urim e ao Tumim, que segundo o irmão Branham é a Bíblia Sagrada, você não tem a vida eterna. Para você ter a vida eterna, você tem que ter um entendimento, um conhecimento de Deus, seu Filho, que seja coerente com aquilo que as Escrituras dizem. Isso, somente isso, é que vai produzir você o novo nascimento, que vai dar a você o quê? A vida eterna. Você não vai ter o novo nascimento, você não vai ter a vida eterna, se o conhecimento que você recebeu de Deus, seu Filho, foi um outro conhecimento que não tem nada a ver com a Escritura. Quando nós já estudamos em outra ocasião, os irmãos aqui não estão acompanhando, mas eu acho que no outro culto nós tratamos um pouco sobre isso, né? De que a tua confissão ela tem que refletir e ecoar o que a própria Escritura diz. Então, se você fala alguma coisa, se você pensa alguma coisa, se você interpreta de uma maneira, mas essa interpretação não está coerente, não está consoante àquilo que a Escritura diz, você tem que largar isso o mais rápido possível, porque isso é morte. Porque a única maneira de você ter a vida eterna, de você ter o novo nascimento, é através do conhecimento que vem da palavra revelada de Deus, mediante a uma fé que o irmão Branham chamou de fé divina. Nós tratamos, já estudamos isso. O irmão Branham diz que existem dois tipos de fé. Uma é a fé intelectual e uma é a fé divina. Só que a fé intelectual é a concepção mental do homem. E a fé intelectual, a concepção intelectual é morte. O conhecimento intelectual, ela gera soberba ao invés de modéstia. Ela gera orgulho ao invés de simplicidade. O conhecimento intelectual gera até divisão ao invés de união. Ok? Então, o conhecimento que você tem que ter de Deus e do seu Filho, para que você tenha a vida eterna, tem que ser um conhecimento baseado numa fé divina revelada da palavra de Deus. Não daquilo que um sistema engendrou, produziu, mas aquilo que Deus disse em sua palavra. Ok. Aqui Jesus disse então, a vida eterna é essa, que te conheçam. E essa palavra que Jesus usou lá no grego, que é como está no Evangelho de João, essa palavra conhecer lá no grego é ginosco. O irmão Brian trata muito sobre isso nos seus estudos. Ginosco, no grego, quer dizer chegar a saber, ouvir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir, tornar-se conhecido, entender, expressão idiomática judaica, né, uma outra tradução para isso, né? Um outro significado, expressão idiomática judaica para a relação sexual entre o homem e uma mulher.
Em alguma ocasião você vai ver ali a expressão conhecer se referindo a ter relações, né? Você lembra do caso de Maria, quando ela recebeu a revelação do anjo de que ela daria luz ao menino. E ela questionou, mas como isso não conhecia homem? Né? Essa palavra conhecer que ela usou lá, no grego lá, é ginosco. A mesma que a palavra que Jesus aqui usou, mas não tem o mesmo sentido. Né? Quer dizer também ter relações sexuais. Ok, mas não é disso que Jesus está tratando. Ele diz que você tem que ter um entendimento, você tem que se aperceber. E mais, ginosco também quer dizer sentir, ou seja, você tem que sentir Deus. Amém. Você tem que sentir Deus, você tem que sentir o seu Espírito, você tem que sentir o Filho. Amém? Então, veja que o irmão Branham, ele tinha esta fé que Jesus disse que nós tínhamos que ter, para que você tenha a vida eterna. Ele tinha este conhecimento, ele tentou passar para a noiva de Jesus Cristo esse conhecimento, que é um conhecimento apostólico. Então a fé que o irmão Branham tinha era a fé intelectual? Não, era a fé divina, a fé revelada. Eu quero só tratar disso aqui, lendo alguma coisa que ele falou, que nós já comentamos em outros estudos. Ele disse isso na mensagem Combatendo Ardentemente pela Fé, não temos traduzido. Ele vai dizer aqui, sermão do dia 23 de janeiro de 55. Aqui ele vai dizer, há uma grande diferença entre eu ter uma fé intelectual e ter uma fé divina. Há uma diferença. E é aí onde vocês, meus irmãos batistas, deixam de ir em frente. Poderíamos citar outros, não só os batistas, né? Vocês ficam com a fé intelectual por isso, mas deve ser uma revelação divina de Jesus Cristo para você, que simplesmente sai do coração. A fé intelectual não é o suficiente. Amém. Não é o suficiente. Então, a fé intelectual, como eu disse, ela gera morte. Na verdade, a fé intelectual ela gera crentes fronteiriços, porque eles só conseguem ir com essa fé até um certo limite. Eles não conseguem prosseguir, não conseguem ir mais adiante. Porque às vezes, nós já estudamos isso, Deus permite que seus filhos, que a noiva passe por tribulações, por testes, por provas, e quem tiver uma fé intelectual nessa hora vai ser reprovado, não vai passar no teste da palavra. Então a fé divina serve para isso, para que você consiga até entender as situações, as circunstâncias que você passa, para que através dessa fé divina que você entenda, Deus está usando aquela situação para te amadurecer, para te aperfeiçoar, para te lapidar. Nós já estudamos isso, Mambana fala muitas vezes, né, como aquele ourives que batiam no ouro, até ele refletir a si mesmo, não é isso? É isso, Deus às vezes bate na sua noiva, bate na sua igreja, bate no seu povo, até que ele consiga ver ele mesmo no seu povo, na sua noiva. Então a fé divina faz você entender isso. Opa, se eu estou passando por isso, eu não vou praguejar, eu vou me silenciar, eu vou me calar, eu vou dar glórias a Deus, porque a palavra diz em tudo dai graças. Amém? Então a fé intelectual, ela gera crentes fronteiriços. E como nós vimos no outro estudo que nós ministramos, a outra palavra que nós usamos lá, baseado no grego, eles não conseguem manter o ritmo. Muitos desistem porque não conseguem manter o ritmo. E o Mambana, por ele ter essa fé divina e revelada, que ele disse que é a fé que todos nós temos que ter para ter o conhecimento de Deus e do seu Filho, de modo que você receba a vida eterna, o conhecimento que o Mambana tinha era um conhecimento baseado numa fé que lhe revelava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mensagem, as obras que eu faço testifico de mim, de 51, não temos traduzido, Mambana diz aqui. E nós cremos de que esse relato de Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus, é a verdade. Nós cremos nisso porque a Bíblia diz assim. E nós aceitamos isso pela fé, a fé divina que foi colocada em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, eu sei que Jesus Cristo é Deus? Não. Eu sei que Jesus é quem? O Filho de Deus. Por quê? Porque isso me foi revelado pelo Espírito Santo mediante uma fé divina. A fé intelectual vai fazer você pensar ou crer Jesus ser uma outra coisa diferente do que ele era. Mas quando você tem uma fé divina e revelada, você coloca Jesus no seu devido lugar. Você coloca ele como Cordeiro, como Filho unigênito de Deus, enviado de Deus, desde antes da fundação do mundo, para reivindicar aquele livro, aquele título de propriedade. Ninguém poderia romper aquele livro de selos, mas ele foi lá, ele rompeu, porque ele morreu por nós, deu sua vida por nós. E o Mambana disse isso, Deus matou o seu filho na cruz do Calvário. Não foi Deus que matou a si mesmo, não, Deus foi lá e matou o seu filho, por mim e por você. Mambana tinha essa fé, e essa é uma fé intelectual? Não, essa é uma fé divina e revelada. Amém, graças a Deus. Então, agora, a quem que é concedida esta fé? A quem que Deus concede essa fé revelada? Que não é uma fé intelectual. Deixa eu ler para você aqui como que Jesus disse isso lá em Mateus 13:10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe:
Por que lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer. A palavra no grego lá é ginosco. Conhecer, compreender, entender, sentir, não é isto? Os mistérios do reino de Deus. Para quem é dado os mistérios de Deus, que são revelados para serem conhecidos, né? Ginosco, para quem? Só para aqueles que Deus separou. Né? Aqueles que Deus tem reservado. Mas a eles não lhes é dado. Ou seja, aqueles que não conseguem entender, eles conseguem ouvir ou entender, mas é como parábolas, porque não é para todos. Né? A mensagem que Deus revelou é apenas para o seu povo eleito e predestinado. Não são para todos, são somente para aqueles que têm os genes de Deus. Aqueles que foram gerados pela palavra de Deus. No mesmo capítulo de João 17, mais adiante, eu vou ler mais alguns outros versículos. No versículo 6, depois Jesus vai dizer mais o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, me deu para mim, e guardaram a tua palavra. Então aqui Jesus está dizendo, eu manifestei o teu nome, eu te revelei por teus filhos quem tu és. E ele disse, eles eram teus. Ou seja, eles só entenderam, eles só conheceram, eles só receberam a revelação, receberam o ginosco, porque eles já eram de Deus. Amém. E aqui Jesus disse, tu agora, Pai, tu está me dando os teus filhos para mim, já são teus, mas agora eles são meus, e agora estou cuidando deles, manifestando para ti exatamente quem tu és. Amém. E essa palavra que Jesus aqui usou, manifestei, ela vem lá do grego phânero, que também foi muito usado no estudo do irmão Oliveira e do irmão Brian, e no grego, phânero quer dizer tornar manifesto, ou visível, ou conhecido, o que estava escondido ou era desconhecido. Então quer dizer que mesmo naqueles dias ali, Deus, embora os judeus cultuassem, admirassem, ainda era um desconhecido também para eles. Mas agora, pela primeira vez, de fato, Deus se torna aqui manifesto. O seu nome se tornava ali manifesto através do seu filho, através desse phânero, né? Revelando, divulgando. Manifestar, phânero também quer dizer manifestar, seja por palavras ou ações, ou de qualquer outro modo. Quer dizer também tornar atual e visível, perceptível, tornar conhecido pelo ensino, expor a visão, tornar manifesto, mostrar-se, aparecer. Também significa ser claramente identificado, totalmente entendido. Então veja, queridos, aqui Jesus disse, eu manifestei o teu nome, ou seja, eu manifestei a tua natureza. Manifestei a tua glória, o teu doxo, os teus juízos, os teus pensamentos. Eu revelei para os teus filhos que estão teus e que tu deu agora para mim, quem tu és. Eu fiz isto. Tu era desconhecido para eles, mas agora o Senhor se mostra claramente para eles. Agora eles conseguem ver quem tu és. E na verdade, quando eles olhavam para Jesus, eles estavam de fato vendo quem era Deus, como que ele era, porque ele estava ali encarnado em plenitude corporalmente no seu Filho Jesus Cristo. Agora veja, eu quero que você entenda que Jesus não apenas manifestou este nome, este Deus para Israel, através do ensino, porque phânero quer dizer isso, manifestar através do ensino, mas também foi com ações, não é isto? E também foi, de que outra maneira? Convivendo com o seu povo. Ou antes, vivendo no seu povo. Eu quero ler mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer isto. Lá em João 17, no verso 26, Jesus vai dizer assim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ok, vamos lá. Há 3 coisas que Jesus disse aqui que eu quero que você atente. Primeira coisa, ele diz aqui, eu fiz conhecer o teu nome. Como que isto foi? De que maneira? O que Jesus aqui está dizendo para nós, meus queridos, é que ele estava ali cumprindo com o seu ministério Isaías 9:6. Porque ali diz que o nome de Deus seria revelado, né? Você conhece a escritura, não precisa abrir, mas eu vou ler aqui porque eu notei. Isaías 9:6 diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem seria esse filho? Aquele que a virgem, lá de Isaías 7,14, iria conceber, não é isso? Que era um sinal. Né? Este é este menino. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Jesus manifestou este nome, revelou este Deus deste nome. Agora, algum tempo atrás, lá em Lima, Peru, o irmão Brian estava lá ministrando para os irmãos unicistas,
E o irmão unicista fez uma pergunta para o irmão Brian. Irmão Brian, como é que você interpreta Isaías 9,6 à luz desse novo entendimento que você está dando de Jesus e do seu filho? Como é que você explica isso? O irmão Brian não tinha resposta. Ele era um homem simples, humilde. Ele é. Ele disse, eu vou orar a Deus. E eu vou te dar a resposta se o Senhor me dar a resposta. O irmão Brian orou ao Senhor e Deus disse, o Espírito Santo disse, explique esta passagem, mas leia ela parte por parte. Então o irmão Brian fez isso, leu Isaías 9,6, parte por parte, e quando ele fez a leitura, Deus lhe mostrou o que a Escritura estava dizendo. Porque aqui você vê que na tradução que nós temos diz que o seu nome será chamado. E aqui você já tem um problema, porque depois cita os possíveis nomes, de Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Mas isso não é nome. Isso são títulos. Deus não se chama maravilhoso, isso não é nome. Aqui diz, seu nome será chamado. Então isso não está bem. Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia não está dizendo que Deus seria chamado com o nome de maravilhoso, não. Deus tem um nome. E Jesus disse, eu vim para revelar este nome. Amém. Então, quando o irmão Brian fez essa pesquisa, porque Deus disse, leia atentamente, parte por parte. Quando ele fez isso, ele foi até para o original hebraico. E quando ele foi para o hebraico, ele viu que, na verdade, o que o texto dizia era, seu nome proclamará. Ou seja, proclamará aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Agora, qual é o nome que vai proclamar isso? Jesus Cristo. Amém. Que é o nome de Deus, que é o mesmo nome que ele deu para o seu filho. Este nome, Jesus Cristo, proclama aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade. É este nome, foi isso que ele veio revelar para nós. Não é isso? Eu fiz conhecer o teu nome. Ele mostrou para nós quem é este nome de Isaías 9,6. Depois ele diz aqui, e eu lhe farei conhecer mais, ou seja, Jesus está prometendo aqui uma promessa para a noiva, eu revelei isso, e muitas outras coisas mais eu ainda vou revelar para minha noiva, através dos meus servos, através dos meus profetas, através do ministério quíntuplo, e nesses últimos dias, através do 7º anjo mensageiro, os mistérios de Deus foram revelados e consumados. O que é isso? O que Jesus prometeu aqui, eu vou falar ainda mais. Eu vou revelar ainda mais. E Deus fará através de meio, por meio de quem? Dos seus profetas. Verdade. Amém? E outro detalhe, aqui que eu quero chamar a atenção, porque aqui agora é que nós vamos entrar no estudo. Porque depois ele diz, para que eles tenham o amor do meu Pai e você neles, e eu neles esteja. Jesus disse, eu quero estar na minha noiva. Eu quero estar no meu povo. Por que isso? Porque o texto que nós lemos lá em Isaías 7,14, diz que haveria um sinal. E o sinal seria o quê? Que uma virgem conceberia e daria a luz do menino. E ele se chamaria Emanuel, que todos nós sabemos que quer dizer o quê? Deus conosco. E é isso que Jesus disse. Eu quero estar neles. Amém? E deixa eu ler para você algo que o irmão Brana disse para explicar para nós do que Jesus estava falando. Porque o que Jesus está nos dizendo aqui é que o desejo dele é de que ele estivesse na igreja, habitando na igreja. E você tem Cristo em você, você tem o Espírito de Deus em você, quando você tem, como eu já disse, aquela fé que é a fé revelada, a fé divina. Você não vai ter o Cristo em você com uma fé intelectual. Não. Não é com a fé de um sistema de homem, de uma igreja de homens. Não. Então, essa outra parte que Cristo aqui fala que ia fazer, de estar na noiva, é o que o irmão Brana chamava de o sinal eterno. Porque muitos, quando leem Isaías 7,14, pensam que o sinal eterno é uma virgem concebendo, e não é. Esse não é o sinal eterno ali. O irmão Brana, ao longo do seu ministério, tentou explicar para a noiva o que é de fato o sinal eterno, porque muitos pensaram que o sinal era a virgem concebendo. Não! Você não pode olhar para o vaso, você tem que olhar para o Deus que usa o vaso. Lá na mensagem que nós não temos traduzida, Super Sinal, ele pregou várias com esse título. Há uma que foi traduzida, mas essa aqui não, porque é do dia 29 de novembro de 63. Eu vou ler vários outros sermões dessa mesma data e de outras. Ou vários parágrafos desse mesmo sermão e de outros sermões com esse mesmo título, mas de outras datas que também não temos traduzido. Mas nessa aqui, uma banda vai dizer aqui para nós, todo mundo sempre está querendo um sinal. Nós devemos estar buscando por sinais, isso mesmo, exceto religiosos, sinais bíblicos, não sinais religiosos, sinais da Bíblia.
Todo mundo procurava por um sinal. E eles sabiam que esse seria um super dia. Esse dia de hoje seria um super dia. Deus, vendo o fim desde o princípio, assim ele disse: eu lhes darei um sinal, um super sinal. Eu lhes darei um sinal eterno. Aquela virgem lá que concebeu, ela concebeu um sinal também. E foi um sinal eterno. Por quê? Porque não foi só para aquele dia. O sinal, por que é sinal eterno? Porque não é só para uma coisa do passado. Se você pensar que esse sinal eterno é só a virgem concebendo, então não é, como é que é um sinal eterno? Uma coisa que já aconteceu, já passou. Sinal eterno quer dizer que é uma coisa que aconteceu e está acontecendo e que vai acontecer, porque é eterno, é perpétuo. Amém. Eu lhes darei um que nunca falhará e nunca passará. Amém. Eles querem um sinal, então eu lhes darei um super sinal. Ele não entrou, está falando de Jesus, não entrou no polimento do mundo, da maneira que eles esperavam que ele viesse, mas o que ele disse, uma virgem conceberá. Amém. Esse era um sinal, esse era um super sinal, uma virgem conceberá, amém, um super sinal, não um sinal natural, mas um super sinal, uma virgem concebendo, vê? Um sinal sobrenatural, e era um super sinal, ele está repetindo várias vezes a mesma coisa, né? É um super sinal, é um sinal sobrenatural, porque uma virgem nunca teve isso antes, mas ela conceberá, o que seria? Seu nome se chamará Emanuel. Como será isso? Deus e o homem se tornarão um. Esse é o super sinal. Ou o sinal eterno. Então qual que é o sinal ali de Isaías 7,14? Não é exatamente a virgem. O sinal é Deus dentro do homem. Deus encarnado no homem. Ah, mas isso aconteceu, irmão Jorge. Isso foi lá quando Deus esteve em Jesus Cristo. Não. Deus encarnado no homem, mas não apenas o Filho Jesus Cristo. Ah, tudo bem, também no seu profeta, o profeta William Branham era Deus encarnado em uma medida. Sim, meu querido, você está correto. Mas não é só isso, é um sinal eterno. Não é Deus no homem só, no seu Filho Jesus Cristo, ou em um profeta ungido, mas também na noiva, na igreja. Nós vamos tratar disso, em alguns sermões onde ele trata disso. Mas antes eu quero ler aqui onde Jesus vai dizer para nós que aqueles que têm esse sinal eterno, ou seja, que é Deus em si, faz com que eu ou você nos tornemos com Deus um. Assim como o seu filho e o pai eram um. Ele disse, eu e o pai somos um. E você sabe que algumas correntes aí falsas da Bíblia, falsas da igreja cristã, pega essa escritura para dizer que Jesus está dizendo que ele é Deus. Porque ele diz, eu e o pai somos um, quer dizer somos o mesmo. Jesus está dizendo que estamos em unidade. Porque ele vai falar que essa mesma unidade que ele tinha com o pai é a mesma unidade que ele disse que eu e você, a igreja, a noiva, também teria com o pai. Assim como o filho tem. Então, você, eu, nós aqui, somos um com Deus da mesma maneira como o filho é um com seu pai. João 17, 20 e 21. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Amém. Agora, como que é possível você ser um com Deus? Da mesma forma como ele é um com seu pai. Só uma maneira, você tendo o sinal eterno que é Deus em carne humana. Deus em você. É a única maneira. Este é o sinal que a noiva desses últimos dias tem que ter para ter essa unidade com Deus. Você não tem essa unidade com uma concepção intelectual, com uma fé racional, não. É com a fé revelada que é dada mediante a palavra. Porque aqui ele disse, eu vou repetir, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Então é pela palavra revelada, ou antes pela fé de uma palavra revelada, que vai fazer você ter essa unidade com Deus, que não é outra coisa a não ser esse sinal eterno na igreja e na noiva. Amém. Então vamos ler alguns sermões onde o Umbanda vai tratar sobre isso. Mensagem porque tinha que ser pastores. Observe, ele disse, como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Agora, o Pai que o enviou entrou nele para confirmar a palavra. O mesmo Jesus que envia o seu povo, vai no povo que ele envia. Amém. Isso é o sinal eterno, você está entendendo? Amém. Não é a virgem concebendo, o sinal eterno é isso, é Cristo em você, Deus em você, habitando em carne humana, falando através de você, caminhando através de você. Amém. Esse é o sinal eterno, diga glória a Deus se você está entendendo. Glória. Depois ele continua, e aqui está dizendo, as obras que eu faço, vós também as fareis. Por quê? Porque você tem o sinal eterno, Deus em carne humana, Deus em você. Claro, ele orou para que sejamos um. Sim, Jesus orou para que fôssemos um. Um com ele, não um com uma organização, não um com um sistema. Não um com sistema, está aqui, não um com sistema, mas um com Deus, porque Deus e a sua palavra são um.
E Jesus e Deus eram um. E você e eu e a palavra devemos ser um. Amém. Isto é a unidade que Jesus Cristo tinha com o Pai e que é a mesma unidade que a igreja tem que ter com o Pai. E isso não nos faz de nós deuses. Nós não somos, ou melhor, nós somos deuses, nós somos pequenos messias, mas não nos faz de nós o próprio Deus. Assim como o fato de Jesus ser um com o Pai, não fazer dele o próprio Pai, o Pai de si mesmo, ou o que gerou a si próprio, o que fazia dele o próprio Deus. Não. Mas nós temos uma parte de Deus, porque nós somos parte de Deus. Assim como, o Senhor Jesus Cristo também foi uma parte de Deus, porque ele refletia Deus através do que ele falava, e através do que ele ensinava, e através agora da sua noiva, para, através da noiva, refletir Deus para o mundo. Amém. Na mensagem Abandonando Tudo, eu acho que eu não li tudo, não, tá bom. Sim, na mensagem Abandonando Tudo, do dia 23 de janeiro, 62, Romana vai dizer a mesma coisa. Ide por todo mundo e a toda criatura. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e as curarão. Isto é o que ele disse. Obrigado, irmão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Pai que enviou o Filho foi com o Filho e estava no Filho. E Jesus que envia o homem vai com ele e está nele para realizar e fazer as mesmas obras. Amém. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que é isto? O que é isso, Deus, o Filho, estando com o homem que ele envia? O que é isto? Isto é o sinal eterno. Isto é Deus em carne humana, Emanuel. O sinal eterno, lá de Isaías, é isto. Então, vamos ler. Deixa eu ler mais alguns parágrafos. Mambana vai falar mais. Na outra mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? 59. Agora observe. Aqui está outra coisa que eu gostaria de dizer aqui. Como Jesus disse, como o Pai me enviou. Como o Pai o enviou? O Pai que o enviou desceu do céu e habitou nele. Ele saiu. Ele disse, eu sempre faço o que agrada o meu Pai. Vê? Ele andou fazendo as coisas que o Pai estava mostrando a ele para fazer. Eu não faço nada a não ser que o Pai me mostre primeiro. O Deus que enviou foi no interior dele. E como o Pai me enviou, também eu vos envio. O que é isso? Deus em você. Realizando o quê? As mesmas obras. As mesmas. Jesus disse, aquele que crê, ou seja, aquele que me tem dentro dele, o Espírito Santo, aquele que crê, que já testemunhou da minha ressurreição, fará as mesmas obras. Então veja aqui, irmã Bana diz que Jesus disse que ele não fazia nada a não ser aquilo que Deus lhe mostrava para fazer. Amém. Então, se você tem esse sinal eterno, que é Deus em você, Deus em carne humana, você vai proceder da mesma forma. Você não vai fazer nada sem que antes Deus mostre para você o que você tem que fazer. Amém. Se você faz uma coisa que é contra a palavra, então isso não é o sinal eterno. Você vai fazer o que Deus mostrar para você. Amém? Nós muitas vezes até planejamos algumas coisas e às vezes fazemos outras coisas, porque às vezes nós planejamos aquilo que nós pensamos, mas se você tem o sinal eterno, esse sinal vai fazer a diferença. Ele que vai tomar a dianteira, ele que vai guiar você e mostrar para você o que é que você tem que fazer. Amém. Vamos continuar aqui. Depois, Mambana vai falar mais sobre esse sinal eterno. Outra mensagem, super sinal. É a mesma que nós lemos também. Essa aqui não tem tradução. Ele vai dizer aqui. Mas veja, bem no tempo do fim, antes da queima, antes da destruição, antes da grande tribulação que há de vir, o super sinal aparece misteriosamente. Por que ele disse misteriosamente? Porque já está aparecendo e o povo passou por alto, não entendeu? Não entendeu. Eles viram Emanuel, Deus em carne humana e um profeta. Aquilo era um sinal eterno, mas eles não ignoraram, eles passaram por alto e ignoraram aquilo. É uma coisa misteriosa que deveria acontecer. E hoje este mesmo sinal eterno está na noiva que recebeu essa mensagem desse dia. Mas continua sendo um mistério para muitos, porque não estão entendendo ainda. Bem novamente em cena perante nós, o próprio Deus, não o homem, mas Deus manifestado, um super sinal, um sinal perpétuo, um sinal eterno, um super sinal, Deus manifestado em carne. Este é o sinal eterno, Deus manifestado em carne. O mesmo sinal que o seu filho fez,
O seu super filho prometeu o mesmo no fim. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O super sinal retornará. Então aqui a irmã Bana está dizendo que para nós que Deus operou de uma forma peculiar lá nos dias de Jesus, quando esteve em carne humana no seu Filho. Mas ele diz que nesses últimos dias Deus voltaria a se manifestar também de uma forma peculiar, da mesma forma como foi naqueles dias. O Espírito Santo estava ao longo das eras ali guiando seus filhos eleitos, porque ao longo das eras, como nós estudamos, havia ali a noiva sendo separada, né, edificada, tirada daquelas eras. Né? Mas nesses últimos dias o Espírito Santo iria se manifestar de uma forma peculiar. E que seria da mesma maneira como os dias de Jesus, manifestando o quê? O ministério do Filho do Homem, Deus em carne. Porém, a diferença agora é que foi uma medida, nosso profeta, o mensageiro, Elias, Malaquias 4, em uma medida, Deus em um homem, Deus em carne humana. Por isso que ele disse, é uma coisa que deveria se repetir outra vez, misteriosa, porque as denominações, os sistemas religiosos não compreenderiam, ignorariam, passariam por alto. Ok. Deixa eu ler para você um sermão onde trata isso. Mesma mensagem, super sinal. Irmão e irmã, estamos vivendo nos dias dos supermercados, super jatos, super rodovias, super raças, super tudo mais. E há um super sinal. Nós tivemos o sinal da religião, nós tivemos o sinal dos avivamentos, nós tivemos o sinal de adquirir, nós tivemos o sinal de falar em línguas, curar o enfermo, todos os sinais. Mas, contudo, nós verificamos na Bíblia que o último sinal, antes do Filho prometido chegar, era um super sinal. Jesus disse, como foi então, antes do Filho prometido vir novamente, aquele super sinal viria à terra novamente. Eu declaro, Mambana falando, eu declaro esta noite a você, no nome de Jesus Cristo, isso está agora na terra. Não somente isso, mas isso está aqui mesmo, esta noite entre nós, o Espírito Santo, o super sinal de Deus. O Jesus Cristo ressuscitado, isso não pode falhar, é um sinal eterno. Jesus Cristo entre nós agora, de uma forma peculiar, nunca pode ser mudado, passarão os céus e a terra, mas isso nunca falhará. Isto é um eterno, um sinal eterno, Deus manifestado em carne humana. Amém. Graças a Deus. Então agora você está entendendo que esse sinal eterno é Deus unido no homem. E Deus mostrou estar unido em um homem através do seu Filho, que manifestou Deus, manifestou seu nome, manifestou Isaías 9:6. E ele disse, vou fazer muitas outras coisas mais além disso, vou manifestar muito mais disso ainda para vocês, e eu mesmo vou estar manifestando em vocês de uma forma peculiar. Mambana disse, e isso agora está acontecendo em nossos dias, nós temos agora Cristo em nós. E como que isso aqui? Através da palavra de Cristo, a palavra vindicada, a palavra que foi pregada e ministrada depois pelos discípulos, pelos apóstolos, e que depois ao longo das eras se perderam, e agora Deus envia novamente um profeta e restaura isto. Mas veja que Deus teve que se manifestar em carne, esse profeta, para poder manifestar isto, de forma que aqueles que recebessem essa palavra pudessem ser, assim como aquele profeta, Deus também encarnado, o sinal eterno também no povo de Deus, na noiva. Irmãos, se eu tivesse uma real dimensão das coisas que eu estou dizendo, eu acho que nem teria palavras para continuar pregando isso aqui. Se você tivesse uma dimensão do que isto aqui é, do que o irmão Banner está aqui dizendo para nós. Deixa eu ler para você aqui uma outra data. Essa nós temos traduzida. É o super sinal, traduzido pela Voz de Deus, se não me engano, no dia 27 de dezembro de 59. Emanuel, o mesmo Filho, a mesma luz, o mesmo Deus que veio habitar em carne com o seu povo, no dia de Pentecostes, virá da mesma forma nos últimos dias, pois haverá luz no entardecer. Amém. O que é isso? Haverá um sinal eterno. Deus conosco. Deus em nós, Deus através de nós, o homem e Deus tornam-se um. Isso iria acontecer nos últimos dias. Isso está acontecendo agora. Jesus morreu, aquele que deu aquela vida preciosa na sua decisão, porque ele a deu em uma decisão que pudesse trazer muitos filhos a Deus. Emanuel conosco, o povo da luz do entardecer, isso os atrairia. Amém. Então, veja, queridos, que pelo que você está vendo até aqui, nós temos então hoje esse sinal eterno, porque Mambana nos mostrou que isto era algo que estava ali prometido nas Escrituras, que deveria se cumprir outra vez. Nos últimos dias, Deus deveria estar outra vez entre nós, manifestado em carne humana. E agora Deus está manifestado hoje entre nós em carne humana, entre aqueles que receberam esta fé apostólica, que é uma fé revelada, que é uma fé divina, não é uma fé intelectual, não é uma concepção mental.
Mas essa fé divina é uma fé revelada mediante uma porção da palavra que foi entregue para este dia. Cada era teve a sua porção, teve a sua mensagem. Então, se uma Umbanda diz que neste dia, aqueles que creem nessa mensagem é que faz com que Deus novamente se torne encarnado em forma humana através do seu povo, da sua noiva, da sua igreja, então você tem que entender mais claramente, embora uma Umbanda nunca tenha dito isso, eu posso agora dizer isso claramente para você, que o que uma Umbanda ensinava com isso na verdade é que esta mensagem é o sinal eterno, porque esta mensagem é a própria revelação de Jesus Cristo, é a revelação de Deus, é Deus aqui através de nós manifestado, e quando você tem essa mensagem encarnada em você, você tem Deus encarnado. Então esse sinal eterno que tem sido revelado a nós, é Deus mesmo que se revelou através dessa mensagem. Esta mensagem é o sinal eterno para a noiva. Porque é essa mensagem que habita em você, que se encarna em você, é que vai fazer você produzir as mesmas obras que Jesus disse que a sua noiva, a sua igreja, produziria nos últimos dias. Amém. E o Umbanda diz isso na mensagem super sinal, do dia 29 de novembro. Note, o super sinal, eles têm os super homens hoje. Eles supõem ficções do super-homem, todos esses outros tipos de super coisas, mas a igreja tem um super sinal. Deus de volta à igreja, manifestado em carne humana. Deus unido com o homem, o sinal, observe, o sinal eterno. É disso que se trata o sinal eterno, Emmanuel, né? Deus unido em carne humana. Um sinal infalível, ele nunca falhará. O homem e a palavra e o homem se tornam um. E qual é a palavra hoje que te torna um com Deus? Esta palavra, revelada para nós através de um profeta vindicado. Esta mensagem da hora é que te torna um com essa palavra, com Deus. Amém. Quando a palavra de Deus e o homem se tornam um, como em São João no capítulo 1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse ainda é o super sinal. Se isso foi o super sinal daquele dia, quando aquele mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo entrar na sua igreja para manifestar a palavra escrita para hoje, isso ainda é o super sinal. Amém. Então a palavra escrita para hoje, que foi cumprida hoje, que foi revelada hoje, o que foi? Foi Malaquias 4, foi Apocalipse 10, foi revelado. Isso aqui é a mensagem, isso é o sinal eterno em você. Você recebeu essa mensagem, essa palavra escrita para hoje, você recebeu? Você tem esse sinal eterno, você tem Deus em você. Deus novamente unido com o homem carne humana. Deixa eu ler outra mensagem, mensagem o sinal do dia 28 de novembro de 63. Onde aqui ele vai mostrar para você que o sinal eterno não foi só para uma era específica, foi só para o passado, mas isso é para toda a eternidade, porque é um sinal eterno, então não é só para um lapso de tempo, é para toda a eternidade. Então, todo aquele que recebe a sua palavra, ele tem que ter esse sinal eterno. E por ele ter esse sinal eterno, o que tem que acontecer com ele? Ele vai ter que ser tão eterno quanto Deus é eterno. Mensagem ao sinal, ele vai dizer aqui, você está condenado. Nós estávamos todos condenados. Não havia maneira de nos salvarmos. E Deus nos enviou um sinal. Ele matou o seu filho no Calvário por nós. Deus matou o seu filho. Ele não matou a si mesmo. E a vida que estava naquele sangue quando foi derramado no Calvário, voltou para ser um sinal sobre nós. Não exatamente aquele sangue, mas a vida que estava no sangue é o sinal que está em nós. Deus é eterno. O sinal eterno é a vida eterna através do Deus eterno. E qualquer coisa que teve um começo, tem um fim. E tudo teve um começo. Até mesmo o seu Filho Jesus Cristo teve um começo. Exceto Deus. E Deus é a única forma de vida eterna que há. E quando Deus coloca o seu Espírito Santo em você, o qual é Deus, e quando Deus se coloca dentro de você, você é tão eterno quanto Deus é, porque você é uma parte dele. Porque você se torna um filho ou uma filha de Deus, e você está mostrando sua palavra, a palavra escrita para esse dia, a mensagem revelada dessa hora. Amém? Oh, aleluia, eu me sinto religioso. Eu também, irmão, eu me sinto religioso, pentecostal, tudo que você imaginar. Menos unicista. Mas eu me sinto como um filho de Deus, restaurado, regenerado. Amém. Ele diz, eu me sinto religioso. Isso é verdade. Deus mesmo se identifica. Você tem a vida eterna. E isto é Deus em você. E esta palavra é Deus.
Eu quero dizer para você, esta mensagem de William Branham foi revelada. Esta palavra, esta mensagem é Deus. É o sinal eterno para mim e para você. Ok, isto é Deus de você, esta é a palavra de Deus. E esta palavra vive e se produz exatamente o que Deus ordenou para esta era. E a mensagem que Ele ordenou para esta era que vai te dar esse sinal eterno. Você o tem. Amém. O Espírito Santo sendo mostrado. Sim, Senhor, o que é? O Espírito Santo. A palavra tem sido vivificada em você pelo Espírito Santo para vindicar esta era. Que você tem passado da morte para a vida. Amém. E Ele nos tirou dos principados nacionais e nos transportou, né, para o reino do Filho de seu amor. Amém. Maravilha. Eu vou pular muita coisa aqui, queridos, porque esse estudo aqui é extenso, mas eu creio que você está entendendo o que estou passando. Amém? Agora, uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção é que o irmão Branham falava que os profetas de Deus também tinham sinais eternos, mas não é exatamente esse tipo de sinal eterno que nós temos. Ele usava o mesmo tipo de termo, mas a teologia do irmão Branham era assim. Às vezes ele usava isso, e uma coisa pessoal dele. Então ele vai falar que às vezes Deus usava sinal eterno somente para uma pessoa específica, geralmente para um servo, um profeta ou um mensageiro. Mambana diz que Deus deu para Moisés um sinal eterno. Agora, para que serve esse sinal eterno que é exclusivo só para eles? Por que é isto? Isso é para ajudá-los no momento de dúvida de suas vidas. Porque o ministério que eles tinham era um ministério muito pesado para os seus ombros. Tamanha era a responsabilidade, a mensagem. Como você disse agora, enquanto cantamos, né, irmão Sandro? Você tem a palavra, olha a responsabilidade que há de você manifestar essa palavra se você a tem revelada. Esses profetas, meus irmãos, tinham uma responsabilidade imensa. E muitos não queriam continuar com o trabalho que Deus lhes confiou. Moisés não queria. Então, Mambana disse que para dar segurança para Moisés, para que ele tivesse certeza de que o seu ministério era um ministério pré-ordenado por Deus, um ministério profético, Deus deu a ele o sinal eterno. E qual foi o sinal eterno que Deus deu para Moisés? Mambana vai explicar para nós na mensagem do terceiro êxito. Eu não vou ler tudo, só a parte que nos interessa. Não notando isto antes, mas sentindo-me muito profundamente inspirado pelo Espírito Santo esta manhã, eu percebi isso na mesma hora. Deus enviando o seu servo, está falando de Moisés, de volta ao lugar de onde ele havia fugido. Lhe dá o sinal de um monte. Nunca notei isto. Ou seja, o Monte Sinai era o sinal eterno de Deus para Moisés. Né? Nunca notei isso até nesse instante. Este te será um sinal eterno. É uma forma peculiar, única e exclusiva de tratar com o seu profeta. O profeta sabia que esse é o sinal eterno que Deus lhe deu. E isso era uma maneira de dar confiança para ele, para que ele nunca desistisse do ministério, para que ele cresce de que Deus estava com ele, lhe auxiliando e falando através dele, mesmo com toda a oposição, mesmo com todas as divergências que ele acabou enfrentando ao longo do seu ministério. E como a Umbanda foi diferente, queridos? Não foi a mesma coisa, porque ele foi também um tipo de Moisés para nós. Então, esse nosso Moisés também precisou de um sinal eterno. Uma coisa que era só para ele, não tem nada a ver com a noiva, não tem nada a ver com a igreja. Esqueça alguns ministérios que tentam aplicar alguma coisa para você, não. Aquilo ali é para ele, para tirar qualquer dúvida que ele tinha. Em um dado momento, o Mambana estava disposto a abandonar o seu ministério. Ele não estava mais aguentando o peso nas suas costas. O seu plano era simplesmente não avisar nada para a família. Levá-la até o Alasca, no meio do deserto, lá das florestas, e simplesmente do nada dizer, Miri, você gostou daqui? É bonito, tá? Cheiro da mata, gostou? Mas e aí, o que tem? Não, que tal nos morar aqui? Ele queria fazer isso. Ele queria abandonar o ministério, sumir da vista de todos. Já tinha falado com o irmão Bud Saltwick, né? Viver com barba e tudo, né? Então o Mambana começou a ter visões ou sonhos, não sei como é que Deus tratou com ele, né? Para mostrar para ele que se ele abandonasse o ministério, ele ia virar um mendigo. Então Deus lhe deu o quê? Um sinal eterno para ele, para dar para ele uma confiança, para que ele não tivesse dúvida de que apesar das lutas, apesar da resistência, apesar da incredulidade que ele estava recebendo, por todos não estar aceitando essa mensagem, ainda assim aquela mensagem era o sinal eterno para a noiva no tempo do fim. Amém. Era a mensagem vindicada de Deus, e que ele não deveria desistir disso. Eu que só quero ler para você onde é que ele fala isso, na mensagem Parado na Brecha. Eu juntei vários sermões, várias partes, porque ele estende muito a história, mas resumindo aqui, ele fala aqui, e ele disse, eu te darei um sinal eterno. Outra vez, ele disse, olha na direção oeste, de onde você está. E eu olhei, eu somente vi a montanha com seus cumes brancos. Deus mostrou para ele um sinal eterno que era também um monte. Era um monte, 7 colinas, não é isso? Um monte com 7 colinas.
Algo assim. E eu olhei, eu somente vi a montanha com seus cumes brancos. Eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal sólido concernente àquilo. Ele disse, o seu nome está escrito sobre toda ela. Eu parei e olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. E lá havia 3 picos que se destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então a sua primeira puxada um pouco mais alta. E ele disse, que aquilo permaneça, o sinal eterno permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde desse lugar e volte aqui. Veja, o sinal eterno era apenas para apoiar, para dar conforto ao profeta. Ele fazia isso com os seus profetas, dava um sinal eterno. E para William Branham, o sinal eterno foi aquele monte lá. Tem até um nome, não sei qual é o estado, Utah, eu também não lembro mais. Depois ele vai dizer aqui, eu estou de volta para o campo. Amém. Ou seja, desistiu da ideia de abandonar o seu ministério. Velho ou jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus até que a morte me liberte. Aleluia. Então, meus irmãos, de uma certa forma, ainda que isso seja apenas para um profeta, isso também pode se aplicar a você. Quando você passa por lutas, quando você passa por resistências, só o que vai te fazer você se manter de pé, meu irmão, é você ter esse sinal eterno aqui. Amém. Quando você tem essa mensagem, não uma fé intelectual, mas a palavra revelada em você é um sinal eterno. É esse sinal eterno que vai fazer você permanecer de pé, ainda que muitos caem ao teu redor. Amém. O profeta disse, eu vivo e morro por essa mensagem. Não importa a resistência que eu vou sofrer, não importa as lutas que eu vou passar, eu ainda assim obedecerei meu Deus. Amém. E se você, noiva de Jesus, tem este mesmo sinal eterno, você tem que ter essa mesma postura. Amém? Uma outra coisa que uma banda falou, quero ler aqui para você, é que o sinal eterno não pode ser organizado. Verdade. Porque Deus é eterno. E esse sinal eterno é Deus mesmo, unido em carne humana. E você não pode organizar Deus. E outra coisa, a noiva que tem esse sinal eterno, Deus encarna nela, a noiva de Jesus, ela não pode ser organizada. Há um povo que pode ser, mas é aquele povo que uma banda chamou, que eu vou ler aqui, o povo natural. Mas nós somos um povo que uma banda chamava de semente sobrenatural. Aleluia. O povo natural pode ser organizado, mas a noiva, a semente sobrenatural, não pode ser organizada. Por quê? Porque ela tem Deus nela, é a semente de Deus, e é Deus eterno, é sinal eterno de Deus. E Deus e você não pode ser organizado, a noiva não pode ser. Deixa eu ler isso, mensagem super sinal, 30 de abril de 61. E essa mesma fé trouxe Cristo à terra, porque era uma promessa de Deus, que Deus tinha feito, que Ele enviaria isso para o mundo. E a mesma fé nessa mesma promessa é o sinal eterno, que o traz entre o seu povo e o faz ressuscitar dos mortos, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. A semente natural é a organização. É os homens, com as suas fés intelectuais, suas concepções mentais. Certamente. A semente sobrenatural é um sinal. Você faz parte dessa semente sobrenatural. Você tem genes de Deus. Amém. Isso é um sinal. Você é um sinal. Hã? Se você tem um sinal eterno em você, meu irmão, você também passa a ser um sinal. Amém. Sim, você pode organizá-la. A semente natural pode ser organizada. Certamente. A semente sobrenatural é um sinal. Sim, você pode organizá-la. É isso mesmo. Você pode organizar. Você não pode organizar Deus. Você pode organizar um grupo de pessoas, mas a noiva de Jesus não pode ser organizada. Amém. Você não pode organizar Deus, porque Ele é um sinal. Peço-lhe para mandar isso de volta. Eu vos darei um sinal sobrenatural, um sinal eterno. Então, a noiva que é a divindade encarnada hoje, não pode se organizar. Amém? Amém. Então, queridos, já para encerrar, com essa convicção, de que Cristo fez tudo isso para nós. Ele disse, manifestei o teu nome, e vou falar muito mais, vou revelar muitas coisas mais, e mais do que isso, eu quero estar nele. Eu quero que esse sinal eterno, que é tu em mim, também esteja nos meus irmãos, para que assim como eu e tu somos um, meus irmãos estejam contigo, como eu, um, todos nós. E ele tem feito isso agora. O profeta diz, nesses últimos dias, isso estava prometido para nós agora, para a noiva. Deus em carne humana, o sinal eterno. Deus e união com o seu povo. Então, o que você tem que fazer com isso? A par dessa informação, de que você tem Deus em você, de que Deus está unido em carne humana, o que você tem que fazer, senão a mesma coisa que Jesus fez? E o que foi que Jesus fez? O que Jesus fez para que você tivesse hoje esse sinal eterno? Mambana disse que Jesus se santificou. E antes que eu ler o que Mambana disse, eu quero ler o que o próprio Cristo disse. Lá em João, mesmo capítulo 17,
no verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, ele tinha o sinal eterno, Deus nele encarnado, porque ele santificou. Então, se você quer ter esse sinal eterno, se você alega ter sinal eterno, você vai ter que ter, então, também uma vida santificada, separada. Ok. Mamana diz também isso lá na mensagem, o presente embrulhado de Deus, não temos traduzido, 25 de dezembro de 60. Há uma outra coisa, eu acho uma das coisas mais patéticas, essa palavra que o Mamana usou aqui, que Jesus já disse, foi quando ele disse, Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados. Em outras palavras, ele tinha o direito, ele era um homem. Agora vai explicar para você de que maneira que Jesus se santificou, entenda isto. Ele tinha o direito a uma casa, ele tinha direito a uma família, ou seja, ele podia se casar. Ele era um homem, tanto homem quanto você e eu, tanto homem quanto você é ou eu sou, tão humano em sua humanidade como nós. Ele tinha o direito a isso, mas ele estava treinando 12 homens que levariam o evangelho a todo mundo, de modo que ele se santificou por causa deles. Eu me santifico por causa deles. Um presente de Deus, mantendo a si mesmo santificado. Ó, dons de Deus, está falando para nós, vocês são dons de Deus, nós somos de Deus. Ó, dons de Deus, vocês pessoas que afirmam que vocês receberam o seu Espírito, mantenham-se santificados. Amém. Sim, Senhor, fiquem longe das coisas do mundo, sejam santificados. Ele só tinha o sinal eterno porque ele foi santificado. Você somente vai ter esse sinal eterno se você for santificado. Separe-se do mundo. É verdade. E agora, irmão Jorge, para nós encerrar, vou concluir aqui esse estudo. Mas eu vou dizer para você, ele vai estar mais completo quando tornar ele no texto. O que você faz com isso aqui agora? Bom, então eu me santifico, tenho sinal eterno, Deus está em mim, a palavra está revelada em mim, agora o que eu faço com isso? Agora você tem, então, você já sabe esse conhecimento, que você tem o sinal eterno manifestado em você. Agora o que você vai fazer com isso? O Bambam disse que agora você tem que fazer o quê? Aplicar esse sinal. Como é que é isso? E como é que se aplica o sinal, irmão, agora? Fiquei curioso. Como é que se aplica isso? Vamos deixar o profeta nos revelar como que é? Mensagem ao sinal, e com isso já encerro. Mensagem ao sinal do dia 1º de setembro de 63. Aqui está a razão pela qual você vai querer crer. Veja, você deseja a sua própria segurança. Você crê para a sua própria segurança. E então, aplique o sinal para a família inteira. Ou seja, Mambana aqui está dizendo, Jesus proclamou o Pai, revelou para nós o Pai. Ele proclamou, ele manifestou, não foi isso as palavras que Jesus disse? Manifestei, ou seja, ele reivindicou esse sinal que estava nele. E ele aplicou isso. Qual foi o resultado? Nós aqui. Nós somos o resultado da aplicação do sinal eterno. Cristo aplicou o sinal eterno sobre nós, então isso tem que acontecer, nós temos que ter sinal eterno. E agora aqui o Mambana está te ensinando a fazer algo com esse sinal eterno. Aplique isso com a sua família, aplique isso na sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa. Aplique o sinal, reivindique isso e declare que esse sinal eterno está na sua casa. Como posso fazer isso? Requeira-o. Se ele operou em você, então você e a palavra tornam-se um. Sim, amém. Ele diz 2 vezes, veja, ele serve para ambos, você e a palavra são um. Logo, aplique-o aos seus filhos, aplique-o aos seus entes queridos. Como fez Raabe, ela aplicou o sinal ao seu pai, e ela o aplicou à sua mãe, ela aplicou aos seus irmãos e irmãs, e os colocou todos para dentro. Aplique o sinal na tua casa, minha irmã, meu irmão, e você porá todos eles para dentro desse sinal eterno. Aplique o sinal, diga, Senhor, vou em busca de meu filho, vou em busca da minha filha, eu a requeiro, Satanás, solte-a, eu venho em nome em busca dela, eu aplico o meu sinal, o Espírito Santo, ó Espírito Santo que vive em mim, toma minha família, está ensinando a você como aplicar o sinal, você tem o Espírito aí? Você tem o sinal, aplique isso, o Espírito Santo, tome conta da minha família, tome conta do meu lar, tome conta do meu trabalho, aplique isto, vou a ela agora com a tua unção sobre mim, ele o fará. Amém. Você crê nisso? Eu creio que isso aqui é o assim diz o Senhor, aplique esse sinal e Deus fará isto. Amém, igreja? Graças a Deus, nos coloquemos de pé, vamos falar com o Pai.
Amado Pai Celestial, Deus bondoso, como é gostoso, Senhor, como é maravilhoso estudar a Tua Palavra, e com o que nós aprendemos hoje, Senhor, de que o Teu sinal eterno está em nossas vidas. Senhor, é maravilhoso isto, e não fizemos nada por isso, não somos dignos disso, Senhor. Mas uma coisa agora Tu nos ensinou através do Teu profeta, é aplicar esse sinal. Nós cremos na Tua Palavra, que ela foi vindicada, Senhor, e nós tomamos posse dela. Então nós pedimos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora queremos aplicar esse sinal eterno que Tu nos colocou em nossas vidas. Nós agora dedicamos nossas vidas a Ti, Senhor. Nós nos santificamos em Tua presença. Que a Tua Palavra nos santifique, nos limpe, nos purifique, Senhor. Faça uma obra completa em nossas vidas. Remova aquilo que está em nós, que impeça dessa obra completa ser feita. Aquilo que está faltando em nós, Senhor, nos dê. E aquilo que está nos impedindo, Senhor, tire de nós. Nós não queremos errar, nós queremos acertar. Então enche-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. E que esse sinal eterno seja manifestado no nosso lar, em nosso local de trabalho, onde quer que nós formos, Senhor. Nós queremos aplicar isto. Nós requeremos isto. No nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por isso. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção em todas as coisas, Senhor. Venha de encontro a cada família que está nos ouvindo agora. Venha de encontro a cada filho seu, Senhor, que está ansioso, que está necessitado. Que Tu venhas aplicar esse sinal eterno em suas vidas. Que eles venham ter esse conhecimento, esse sentimento, sentir a Ti. Tenha o ginosco, revelação da Tua Palavra neles, Senhor. Para que eles sejam revelados, transformados, regenerados, santificados. Para que eles recebam esse super sinal. E para que eles possam depois requerer e aplicar esse mesmo sinal em seus lares. Nós pedimos isso, Senhor, te agradecendo dessa palavra que Tu nos deu e que Tu venha nos fundamentar mais e mais nos Teus propósitos, para que nós venhamos crer apenas em Tua palavra, Senhor, porque somente essa Tua palavra indicada é que nos santifica. Nós nos separamos para Ti, nós nos separamos para viver uma vida santa para Ti. Faça esta obra agora em nossas vidas, Senhor. Nós encomendamos tudo o que somos nas Tuas mãos. Somos Tua propriedade, comprada pelo sangue do Teu Cordeiro. Toma-nos, Senhor, não pertencemos mais a nós mesmos, somos Tua propriedade. Descansamos nisto, descansamos na Tua promessa e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo amado. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.